Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, falando sobre Adão e Eva no paraíso, as incoerências no primeiro nível de interpretação, ou no sentido literal, que esse texto me despertou e desperta muitos estudiosos sérios nesse sentido. Vamos lá. Na sequência, nós vimos que a serpente enganou Eva e a serpente, segundo a minha colocação, não era inteligente, coisíssima nenhuma, era burra, não era ardilosa, era demente, porque em vez de comer do fruto e ficar sábia, ela disse a Eva que ela podia comer do fruto que Deus não queria, porque se ela comesse, ela ia ficar tão sábia como o próprio Deus. Olha, aí eu vejo o seguinte: a árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza a nossa ignorância até a gente tomar conhecimento da ciência das coisas. Daí porque a serpente simboliza não perdição, mas conhecimento. Em todas as civilizações do mundo, meu caro irmão telespectador, a serpente é símbolo de sabedoria. No Egito, na Grécia, na Mesopotâmia, em todos os países do mundo, na Índia, a serpente sempre sai como aquele ser de cultura. E só na Bíblia que ela vem como um ser de perdição? Claro que não. A serpente, agora eu queria colocar para vocês nessa questão o seguinte. Eu queria colocar bem colocado como essa serpente é encarada. Primeiro, quando Deus chega, que Adão, a serpente, oferece o fruto, que não é a maçã, não tem lugar nenhum aqui falando de maçã, aqui fala em Etz Hayadat, ou seja, árvore do conhecimento do bem, Haetz, Mikol Etz Hagan. Ele diz aqui, disse Elohim, amar Elohim, Lo Torhilu, não comereis, Mikol Etz Hagan, de todas as árvores do jardim. E disse a mulher para a serpente, Vetome Raishá el Hanahash, que não poderiam comer daquele fruto que era proibido. Ela disse, não, se você comer, você vai ficar tão sábio quanto os homens. E aí, comeram, foram se esconder. Por que foram se esconder? Olha a psicologia dessa colocação. Depois que descobriram que estavam nus, como é que eles souberam que estavam nus? Eles até agora não eram. O Gênesis não diz que eles eram cegos. Não fala que eles eram cegos. Eles viam, agora não tinham consciência. Agora, depois que eles comeram do fruto, há muitas traduções dizem assim, eles viram que estavam nus. Não, o texto original faz assim, que eles souberam, no versículo 15, se eu não me engano. Depois que eles comeram, eles descobriram que estavam nus. Descobriram, souberam, tomaram consciência. Depois que a gente erra, a gente toma consciência do erro, aí a maioria foge, se esconde, o assassino mata e foge para salvar o flagrante. Então, Adão e Eva representam nosso comportamento. Mas agora vem o mais interessante. Vem Deus dentro do jardim do Éden, caminhando, dentro dessa situação, ele descobre e ele pergunta, a maioria das traduções disse que eles foram se esconder e Deus diz assim, Adão, onde estás? Os passos de Deus foram ouvidos no jardim do Éden. Olha, Deus caminhando, Deus caminha, Deus é onisciente, onipresente. Aí todo mundo diz que Deus disse assim, Adão, onde estás? De forma nenhuma, Deus não fez essa pergunta. Ele diz, o termo hebraico fala em ayahá, que é o acróstico dessa palavra, significa Ani Yodea Kol Hassodot. Eu conheço todos os segredos. No sentido de dizer assim, para que você foi se esconder? Então, no texto original, você tem condições de saber o que realmente Deus quis dizer. Como se assim, não adianta você se esconder, porque eu sei de tudo. Ani Yodea Kol Hassadot, eu conheço todos os segredos. É isso que Deus diz, e não Adão, onde estás?
Porque Ayerá, que é a palavra que originou essa frase onde estás, no original, ele representa que Deus está dizendo para ele que conhece todos os segredos. Agora vem um diálogo muito interessante que ele diz assim: você é mais amaldiçoada do que todo o gado e os animais do campo. Ora, a serpente, Deus disse para a serpente que ela era mais amaldiçoada do que todos os gados e os animais do campo. E os animais, o gado e o animal do campo, eram amaldiçoados? Quem disse que eles eram amaldiçoados? O que é que a serpente é mais amaldiçoada? Aí ele diz assim, Gênesis 3,14. Está aqui. Vai homem Yahvé Elohim El Hanahash. E disse Elohim para a serpente: depois do que tu fizestes, caminharás sobre o teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Ora, porque ela enganou Eva, ela vai caminhar sobre o ventre e comer poeira todos os dias. Aí eu faço uma pergunta aqui para a sua reflexão. A serpente ganhou como isso uma punição. Mas, na verdade, a serpente a punição dela é caminhar e comer poeira. E qual é a punição da minhoca? A minhoca não caminha, ela está já dentro da terra, comendo terra. Então, a minhoca deve ter enganado muito mais gente dentro dessa lógica do que a serpente. Então, não há racionalidade nisso aí. Aqui eu gostaria de dizer a vocês que ele diz ainda: porém a hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu queria dizer para você, meu irmão, que a palavra serpente em hebraico, nahash, tem o mesmo valor numérico da palavra Mashiach, que é Messias. Então, a serpente representa a consciência messiânica entrando na vida do homem. Já é Jesus no paraíso. A serpente ali vem trazer o quê? A consciência do bem e do mal. E Jesus nos concita e nos chama para a gente discernir entre o certo e o errado. Escolher o caminho certo, escolher o caminho errado. Então a serpente não tem nada de amaldiçoada. Ela foi o veículo através de que Deus utilizou-se para que nós recebêssemos a consciência messiânica do próprio Deus Yahvé, que estava ali já naquela época, no capítulo 3, versículo 15, trazendo o amor e a consciência messiânica que nós recebemos 2000 anos depois através do seu próprio evangelho. Esse programa ainda vai ter que continuar. Continue conosco. Até o próximo programa, se Deus quiser. Infelizmente hoje não tenho mais tempo, mas fiquem com a consciência messiânica que o Cristo nos trouxe no coração e na mente de vocês. Até o próximo programa e muita paz.